A morte do narcotraficante Nemésio Osgueira Cervantes, mais conhecido como El Mecho, desencadeou uma onda de violência e tensão em várias regiões do México e se transformou em um dos maiores acontecimentos de segurança pública no país este ano. El Mecho era líder do cartel de Jalisco, considerado um dos grupos criminosos mais poderosos do México e com atuação internacional. A organização é apontada como responsável por grande parte do tráfico de drogas, incluindo metanfetamina, cocaína e fentanil, além de outras atividades ilegais que movimentam bilhões. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, ele morreu durante uma grande operação das Forças de Segurança do estado de Jalisco. A ação envolveu forças federais e foi considerada uma das mais importantes contra o crime organizado nos últimos anos. El Mecho teria sido ferido em confronto e não resistiu. A população do México atravessou um dia de pânico depois da captura e da morte pelas forças de segurança do traficante mais procurado do país, Nemésio El Mencho. Criminosos reagiram e espalharam o caos, com barricadas, incêndios e ataques em diversas regiões. Mais de 60 pessoas morreram. Esse é o retrato do medo vivido pelos mexicanos. São imagens do Aeroporto Internacional de Guadalajara, segunda maior cidade do país, uma das sedes da Copa do Mundo deste ano. Ontem, os passageiros tentavam se proteger diante do alerta de homens armados ali dentro. Era um alarme falso, mas do lado de fora, esse era o cenário. Criminosos atearam fogo em lojas e postos de gasolina. Queimaram ônibus e carros em 20 dos 31 estados mexicanos. Mais de 1.000 adultos e crianças passaram a noite no estacionamento do zoológico por causa dos bloqueios em ruas e avenidas. Escolas fecharam hoje e voos foram suspensos. Agora só saímos de casa para o necessário, contou essa mexicana. Para o mais necessário. A onda de violência foi a reação do crime organizado, a captura e a morte do traficante mais procurado do México, Nemésio Osgueira Cervantes, conhecido como El Mencho. Ele era o fundador e o chefe do cartel que mais cresce no país, o Jalisco Nova Geração. A reação foi imediata. Assim que a notícia se espalhou, membros do cartel realizaram ataques coordenados em diferentes estados do país. Rodovias foram bloqueadas, veículos incendiados e houve paralisação de serviços em algumas cidades. Em regiões estratégicas, o comércio fechou as portas e moradores evitaram sair de casa por medo de novos confrontos. As autoridades tinham como informante o homem que fazia o transporte da namorada do traficante. Ela visitou El Mencho no fim de semana. E foi assim que os militares descobriram o paradeiro dele na cidade de Tapalpa. A operação foi ontem. Homens do Exército e da Guarda Nacional chegaram pela manhã ao esconderijo e entraram em confronto com os traficantes. El Mencho e 2 capangas fugiram para uma área de mata, mas foram cercados e ficaram feridos numa troca de tiros. Foram então capturados e transferidos de helicóptero para a cidade do México. El Mencho morreu durante o voo. O que se seguiu foi uma série de ataques dos aliados dele. 70 pessoas foram presas e outras 62 morreram em confrontos com as forças de segurança. Entre os mortos, uma mulher grávida, 25 membros da Guarda Nacional e 34 suspeitos. O caos pelo país mostra a ameaça representada pelo cartel de El Mencho. Ele ganhou força com a prisão do rival El Chapo e o enfraquecimento do cartel de Sinaloa em 2014. El Mencho viveu ilegalmente nos Estados Unidos. Foi preso por tráfico, deportado e, ao retornar ao México, chegou a trabalhar como policial, até voltar para o mundo do crime. O governo americano também estava atrás dele e ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações. É que o cartel é um dos responsáveis pelo tráfico de cocaína, metanfetamina e fentanil aqui para os Estados Unidos.
O presidente americano Donald Trump vinha pressionando o México com tarifas e ameaçou fazer uma intervenção no país se o governo mexicano não intensificasse o combate ao narcotráfico. Agora, a morte de El Mencho pode significar uma redução das tensões com o vizinho. Hoje, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, negou a participação direta dos americanos na operação. Disse que eles ajudaram com informações de inteligência. Ela tentou acalmar a população e afirmou que a situação está sob controle. Mas nas ruas do país, o medo e as marcas da destruição ainda estão presentes. Cidades importantes, incluindo Guadalajara, registraram momentos de tensão, com circulação reduzida e presença reforçada de forças de segurança. Escolas suspenderam aulas temporariamente, aeroportos enfrentaram atrasos e houve cancelamentos de voos em áreas turísticas. Pelo menos 27 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e outro funcionário morreram no México em ataques do cartel Jalisco Nova Geração, após a operação que resultou na morte do líder da organização, conhecido como El Mencho. De acordo com o governo mexicano, também morreram 30 criminosos. A captura e morte de El Mencho, maior chefe do narcotráfico do país, provocaram uma resposta violenta do cartel. Os criminosos incendiaram veículos, atacaram postos de gasolina, comércios e bancos e enfrentaram as autoridades em 20 estados mexicanos. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, descartou a participação dos Estados Unidos na captura do líder. Todas as operações foram realizadas por tropas federais. Não houve participação de tropas dos Estados Unidos na operação, mas houve muito intercâmbio de informações, como dissemos diversas vezes. De acordo com o governo mexicano, cerca de 10 mil militares foram mobilizados no oeste do país como medida de segurança. O México permanece em estado de alerta nesta segunda-feira, com escolas fechadas em pelo menos 8 estados, após a onda de violência desencadeada pela morte do poderoso chefe do narcotráfico, Nemésio El Mencho Oseguera, em uma operação militar. A presidente Claudia Sheinbaum pediu calma à população em meio à explosão de violência que provocou bloqueios em rodovias, incêndios de veículos e estabelecimentos comerciais e o cancelamento de dezenas de voos de companhias aéreas dos Estados Unidos e Canadá. Além do fechamento de escolas em vários estados, o Poder Judiciário anunciou que os juízes podem manter os tribunais fechados se considerarem necessário. El Mencho, líder do cartel Jalisco Nova Geração, era o narcotraficante mexicano mais procurado. O governo dos Estados Unidos oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares ou mais de 77 milhões de reais por informações que levassem à sua captura. Ele era considerado o último dos chefões ao estilo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, presos em 2016 e 2024, respectivamente, e atualmente detidos nos Estados Unidos. Especialistas afirmam que a morte de um líder desse porte pode gerar 2 cenários: enfraquecimento gradual da organização ou disputa interna pelo comando, o que pode aumentar ainda mais a instabilidade. A ausência de uma liderança clara pode provocar conflitos entre facções rivais dentro do próprio cartel ou intensificar confrontos com grupos concorrentes. O governo mexicano declarou que a operação representa um avanço importante no combate ao crime organizado, mas reconheceu que momentos de tensão podem ocorrer quando as forças de segurança trabalham para manter o controle. O episódio mostra o tamanho da influência que essas organizações ainda exercem no México e como a queda de um grande líder pode provocar reações imediatas e impactar diretamente a rotina da população. A situação segue sendo monitorada pelas autoridades, enquanto o país enfrenta mais um capítulo desafiador na luta contra o crime organizado.